Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura. Estamos também na internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra todos os episódios do nosso programa. Eu queria destacar o programa em que abordamos a pesquisa TIC Educação, que mostra como as tecnologias móveis, que são os tablets e celulares, por exemplo, estão ganhando as salas de aula. Além dos alunos, os professores também estão se apropriando dessas tecnologias para os seus processos de ensino. E aqui no nosso site, você sabe, você acessa o link das nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial, claro, no YouTube. E a relação dos jovens com a tecnologia é muito próxima, mais ainda quando se trata do uso da internet. A segunda edição da pesquisa Juventude Conectada, realizada pela Fundação Telefônica Vivo, mostra que 21% dos jovens já empreenderam no meio digital e 49% afirmam que querem abrir um negócio com o uso da internet em até 5 anos. Bom, a pesquisa ouviu 1.440 jovens de 15 a 29 anos das classes A, B, C e D de todas as regiões do Brasil. Para 85% dos entrevistados, o celular é o principal meio de conexão por permitir que esteja o tempo todo online. O estudo também analisou a influência das tecnologias nos relacionamentos e na participação social do jovem e identificou mais agressividade na rede. Então, para falar mais sobre essa pesquisa e sobre o comportamento dessa juventude conectada, eu converso aqui no estúdio com Américo Matar, que é diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo. Olá, Américo, bem-vindo à Conexão, tudo bem? Obrigado, Larissa. Muito obrigado. E também com Paulo Lemos, que é pesquisador da Unicamp e especialista em empreendedorismo. Olá, Paulo, bem-vindo mais uma vez à Conexão. Obrigado. E daqui a pouco a gente conversa também com a produtora cultural Jéssica Oliveira. Mais uma vez, obrigada pela presença no Conexão Futura de hoje. Eu destaquei aí na abertura um programa sobre tecnologia, né, sobre o uso da tecnologia nas salas de aula. Então, esse é um assunto que nos interessa muito. A gente não tem como fugir da tecnologia mais. Eu acho que a pesquisa Juventude Conectada mostra exatamente isso, Américo. Essa é a segunda edição da pesquisa. Que avanços você pode destacar em relação à edição de 2014, por exemplo, em relação à participação social do jovem e do empreendedorismo também digital? Vamos lá, Lari. Eu acho que tem um tema importante da pesquisa, que o jovem está cada vez mais ativo na internet. Então, um dos dados que a gente observou é que a participação social e a mobilização via web, ele tem uma diferença de 59% para 63% nessa onda. Então, mostra que o jovem está mais preocupado com o que está acontecendo na sociedade. E um ponto de destaque, que você já comentou aqui na abertura, 85% desses jovens usam o celular como principal fonte de conexão. Isso contrasta com a utilização média do brasileiro, que seria 22%. Isso mostra que a mobilidade está permitindo para esse jovem interagir de maneira muito mais ativa, online, on time, quando tudo acontece. Então, o fato dele estar com o celular na mão, ele se tornou hoje um agente de comunicação e de influência nessas redes onde ele atua, né? Um outro dado interessante que eu posso destacar, os programas de mensagem instantânea. 92% dos jovens utilizam as suas conexões com o celular para mensagens instantâneas. Então, esses dados todos associados diz que ele está mais conectado, tem mais mobilidade e tem mais acesso à informação. Você citou a questão do jovem usar mais o celular, diferente do resto da população brasileira, sim, ainda, né? Eu acho que é uma tendência que vai aumentar também em todas as idades. Sim. E aí a pesquisa traz também o dado de que está diminuindo, né? Na contramão disso, praticamente ninguém mais usa aquele computador que a gente tem em casa. O computador de mesa, 7% só. Só para dar um dado aqui, não querendo me apegar muito a números, mas ele ficou obsoleto. Porque ele não pode levar, ele carregar um notebook hoje é muito mais complicado do que levar o celular que cabe no bolso. E as funcionalidades são praticamente as mesmas, né? Ainda assim, o computador em casa, o notebook, ele continua sendo utilizado, ainda mesmo com um volume baixo, para estudos, pesquisas mais profundas. Mas, de qualquer forma, o celular é o principal canal de conexão desse jovem, né? Paulo, esse dado, né, que 21% dos jovens que foram ouvidos pela pesquisa já empreenderam no meio digital e que 49% têm essa vontade em realizar um projeto por meio da internet ou das redes sociais em até 5 anos, chama a atenção
porque são pessoas ainda com pouca idade, mas que já estão tendo essa gana de empreender, né? Da onde vem essa facilidade, do jovem empreender no meio digital, na sua opinião? Eu acho que é uma questão geracional mesmo, né? Você pegar, vamos dizer assim, essa intenção, essa propensão maior dos jovens a empreender, a ter uma vida mais empreendedora, né? É característica dessa geração, que a gente pode chamar de geração digital ou até outras terminologias que são usadas, né? Então, tem essa questão bem característica da geração específica, né? Então, eu acho que, por exemplo, o fato de você já ser um chamado nativo digital, essas gerações nasceram e continuam usando as tecnologias de uma maneira muito natural, né? Por isso que são chamados de nativos digitais. Então, isso influencia demais o comportamento deles, né? E o próprio movimento, vamos dizer assim, de exemplos mesmo de empresas que se notabilizam no empreendedorismo por serem empresas digitais, acabam trazendo também exemplos positivos, né? Exemplos de estímulo, de incentivo para que os jovens possam ter essa propensão maior a querer empreender, né? Então... Você acha que a questão do custo, vocês acham que a questão do custo, né, de acabar sendo, já está ali disponível e aí tem um custo menor também empreender na internet, isso pode ser um facilitador? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar, por exemplo, hoje um movimento muito claro que você vê de empreendedorismo que impacta globalmente é o movimento de startups. Em qualquer lugar que você vá hoje, qualquer economia, qualquer país, ela tem comunidades de startups, né? Então, as startups, um dos motivos que facilitou demais o crescimento das startups foi, por exemplo, a queda de custo de conexão via internet, a queda de custo de armazenagem de dados na internet, a facilidade que você teve para, por exemplo, abrir rapidamente um negócio digital, ter um espaço na internet, um endereço na internet com espaço para armazenamento de dados, etc. Então, tudo isso influenciou muito a questão desses novos negócios, né? E as próprias tecnologias, né, como elas estão muito ligadas com o comportamento das pessoas, né, você também já tem esse tipo de questão. Por exemplo, os YouTubers, né? Os YouTubers hoje são um exemplo assim, muito claro de um tipo novo de empreendedorismo que você tem, né? Porque é um empreendedorismo muito individualizado, muito característico dessas gerações. Baseado normalmente nas suas próprias experiências. Exatamente. Trazendo a experiência, que empreendedorismo é sinônimo de experiência, né? E com essa facilidade de usar tecnologias muito baratas, porque você hoje, para produzir um vídeo de qualidade, em qualidade digital, em alta resolução e, mais importante, com uma alta capacidade de distribuição, né? Porque você tem canais para isso, isso facilita demais você ter escala, atingir audiências, atingir clientes. Então, é uma mistura de vários fatores aí que acho que estão chegando a influenciar esses movimentos. Eu acho que um ponto importante, Larissa, como o professor Paulo comentou, a redução de custos associada à conectividade. Então, o jovem hoje, da sua casa, do seu quarto, ele consegue empreender, ele consegue criar um novo negócio, criar uma nova ideia. A tecnologia dos smartphones, então ele consegue gravar em Full HD, hoje com um aparelho pequeno, com custo razoável. Então, tudo isso são incentivos a empreender e a criar esse novo canal, aproveitando os canais já existentes. Então, através de um Facebook, que é uma ferramenta gratuita, através de um YouTube, através de as outras empresas que estão oferecendo esse tipo de serviço, associados a uma conexão de melhor qualidade, o jovem sim consegue se destacar e consegue, através de um custo razoável, criar o seu próprio negócio. Então, ele não precisa alugar uma sala, criar todo aquele formalismo que é existente hoje no negócio tradicional, ele pode fugir disso. E fugindo disso de maneira legal. É absolutamente legal o que ele está fazendo. Dentro do quarto dele, ele consegue criar um business, criar um novo negócio e lançar isso para o mercado. Com um volume de pessoas disponível para visualização e consumo deste conteúdo que é quase infinito. Se você fizer uma busca pelo seu Instagram ou pelo seu Facebook, o número de negócios, né, principalmente para o meu mercado feminino, muitas mulheres empreendendo pelo Instagram, por exemplo. Tem uma facilidade também, eu acredito que você tive uma ideia, então você fazer uma busca pela concorrência hoje em dia é muito mais fácil também, você fazer essa pesquisa, né, que pessoas estão empreendendo também nessa área. Acho que esse é um facilitador. Sim. Eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente vê algumas tendências que podem ser mais individuais, individualistas, entre aspas, né, por exemplo, a questão do YouTuber, você também vê uma questão importante, por exemplo, as comunidades de startups, né? O que as comunidades de startups fazem? Elas fazem um processo também muito colaborativo, muito coletivo, né? Muito de ajuda um ao outro, ou seja,
qualquer lugar, qualquer grande metrópole hoje, até cidades médias, você tem essas comunidades. O que elas são? São empreendedor ajudando empreendedor. Empreendedor compartilhando informação e experiência, né, como eu disse, que é coisa importante no empreendedorismo, para poder viabilizar o seu negócio. Então, tem um fluxo de conhecimento também muito forte entre as próprias empresas, entre as próprias startups. Isso é muito importante também, acho que é... Américo, a pesquisa da Fundação Telefônica Viva aponta que a participação social dos jovens na rede cresceu 7 pontos percentuais em relação a 2014. Quais são as características que você pode destacar dessa participação social? Bom, o jovem está usando a internet hoje, as redes, basicamente para estudar, isso é um ponto importante, então ele utiliza muito para pesquisar e complementar sua própria formação escolar ou acadêmica, quando o jovem já está na faculdade, lembrando que a amostra é de 15 até 29 anos, né? Então, aumentou muito a parte de educação, aumentou muito o consumo de conteúdos, então, o consumo de vídeos, o próprio movimento que aconteceu de utilização de aplicativos de mensagem instantânea, o consumo de redes sociais também aumentou. Então, se eu pudesse priorizar 3 grandes fatores, seria a educação, o consumo de aplicativos de mensagem instantânea e as redes sociais. Esses 3 fatores em conjunto, embora a gente observe uma certa redução nas redes sociais, de uma pesquisa contra a outra, ainda é um fator relevante, ainda é um fator importante. Eu queria pegar esse gancho, então, e trazer mais um convidado, na verdade, uma convidada para a nossa conversa, que é a Jéssica Oliveira, ela é produtora cultural aqui do Rio de Janeiro. Jéssica, tudo bem? Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bom, é um prazer conversar com você, bem-vinda aqui ao Conexão Futura. Jéssica, você é um exemplo de uma jovem, né, um bom exemplo de uma jovem que usa a internet para empreender, e a internet é um dos meios pelo qual o seu projeto funciona. O Bagagem é um projeto voltado para jovens que moram em comunidades de baixa renda aqui do Rio de Janeiro e que proporciona um intercâmbio para esses jovens. Rapidamente, como funciona o Bagagem e também como as redes sociais e a internet são fundamentais para o funcionamento do seu projeto. Bom, primeiro, olá, Paulo, Américo, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Jéssica? Eu estava ouvindo a conversa e estava aqui fazendo sim com a cabeça, porque tem uma coisa que o Américo falou que é muito verdadeira para mim, né? A gente consegue empreender de casa. A ideia do Bagagem nasceu, eu estava dentro do trem, me deslocando pelo Rio de Janeiro com o celular na mão, e aí eu vi um amigo meu postando uma notícia de que tinha um rapaz, né, tinha um jovem lutador de judô que precisava fazer uma vaquinha porque ele foi convidado a participar de um campeonato em outro estado. E aí aconteceu o estalo do Bagagem, né? O Bagagem é um programa, uma jornada que proporciona experiências transformadoras da vida de jovens. Como a gente fazia isso através de intercâmbios. Então, assim, para mim, a relação do Bagagem com os mídias digitais, ela é muito engraçada porque, assim, ao passo em que a gente se conecta na internet para juntar essas pessoas e conhecer a história e onde elas estão e quais os motivos as levam a querer realizar viagens de intercâmbios, a gente quer conectar as pessoas fisicamente. A própria ideia, né, do seu projeto surgiu a partir da internet, né, da sua conexão. Você acabou tendo acesso a um post de um amigo seu e aí teve essa ideia. Isso é muito legal, ela fez parte aí da origem do Bagagem. Hoje em dia, por exemplo, vocês têm uma página no Facebook, já eu vou mostrar como os jovens se inscrevem, por meio das redes sociais, como especificamente elas têm esse papel para o funcionamento do seu projeto. Bom, primeiramente, as redes sociais elas trazem para o Bagagem um custo muito baixo, né, de operação. Quando a gente tem uma ideia de empreendimento, a gente acha que você vai conseguir desenvolver com já muito dinheiro. E aí, por isso, a passagem que o Bagagem tem vivido com a incubação Pense Grande da Fundação, mostra que a gente consegue encontrar soluções muito baratas de fazer o nosso negócio funcionar. Então, a gente trabalha da seguinte forma, a gente faz esse mapeamento, essa divulgação, essa comunicação com os jovens através de redes sociais. As inscrições são feitas através de convocatórias, também por aplicativos digitais.
Então, a gente funciona 100% no digital. E aí, só para a gente finalizar a nossa conversa, para entender um pouquinho mais do Bagagem, o jovem faz a viagem e qual é a contrapartida que ele precisa dar para que essa viagem realmente aconteça? A gente acredita que viajar é um direito de todo mundo, né? A gente, quando viaja, a gente aprende muito, troca muito, conhece novas culturas, novas pessoas e aí a gente consegue viver experiências de transformação. Então, assim, o que separa um jovem de periferia e um jovem de classe média de fazer uma viagem é dinheiro. Então, a gente pensa com Bagagem uma nova forma de fazer esse financiamento. Então, a gente planeja uma viagem junto, uma viagem de intercâmbio, e quando ele retorna, ele paga 50% em dinheiro, 50% do valor total, e os outros 50% o Bagagem paga. No entanto, a gente quer uma contrapartida, a gente quer que ele desenvolva na comunidade dele aquilo que ele aprendeu durante o intercâmbio. Então, é um pagamento também com ideia, com conhecimento. Jéssica, eu queria agradecer a sua participação no Conexão Futura. Eu vou pedir para você continuar acompanhando aqui a nossa conversa. Parabéns pelo projeto. Tenho certeza que você vai ser um exemplo aí para muitos jovens como você, que tem a ideia de empreender, que buscam aí lutar por uma causa também. Obrigada, viu? Obrigada a você, querida. Olha, eu quero então mostrar rapidamente a página do Bagagem no Facebook. Vou colocar aí na tela para você. facebook.com/Bagagem Brasil. Aqui você vai encontrar mais informações sobre as convocatórias, né, sobre esse programa de apoio ao intercambista popular. Então, se você gostou, se você quer encontrar alguma forma também de apoiar aí o projeto da Jéssica, acesse aí o Facebook Bagagem Brasil. Paulo, o exemplo da Jéssica vai muito ao encontro do que a pesquisa aponta, né? Sim. De como as redes sociais têm sido usadas para empreender e também para participar, para essa participação social. Na verdade, ele é um empreendimento que une essas duas vertentes. Sim, sem dúvida. As redes sociais, as mídias sociais hoje, elas são assim, indispensáveis, né, para qualquer negócio, né? Hoje você tem desde negócios estabelecidos até os negócios de startups, eles têm que se valer profundamente das mídias e das redes, principalmente para ter um relacionamento muito próximo com o seu cliente, né, com quem você quer atingir no mercado se você ainda não tiver um cliente. Então, as redes sociais elas têm esse poder muito grande de ser um canal muito direto, né, com quem você quer se comunicar ou com quem você quer vender, ou com quem você quer interagir, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para o empreendedorismo, que você realmente ter um contato direto com quem você vai oferecer o seu produto ou o seu serviço. E aí você acaba encontrando também pessoas, né? A internet proporciona isso, sim, que têm causas comuns às suas, né? Que podem se tornar futuros parceiros, sócios nesse empreendimento. Uma coisa interessante que a Jéssica cita, e eu acho que o caso dela exemplifica bem o que a gente tem visto na iniciativa do jovem. Ele quer construir o seu negócio, mas ele quer fazer a diferença social. Quando ela fala que o jovem vai dedicar 50% do tempo dele a desenvolver aquilo que ele aprendeu na comunidade onde ela atua, o projeto dela tem um fator de transformação social super relevante. Ou seja, ela está mudando o entorno. Então, através de uma competência protagonista, de ir atrás do seu próprio sonho, de construir a sua história, ele também consegue mudar a comunidade onde ele está atuando. Então, a gente pensa muito nessa vertente, Larissa, de olhar essas duas dimensões. Então, o jovem empreender, construir sim o seu sonho material ou criar seu próprio negócio, sua própria empresa, mas que ele também transforme a sociedade onde ele está atuando, que ele devolva isso de alguma forma. Que são os negócios sociais, sim, né? Como são chamados hoje. Sim. Mesmo se você, o Américo me permite, né, por exemplo, se você pegar uma trilha desses negócios, educação online. Né? Educação online hoje é uma das principais vertentes de investimento em novos negócios, etc. É o exemplo típico de como você cria um negócio que pode transformar a vida das pessoas. Né? Várias plataformas que tem aí, elas estão trazendo essa possibilidade de mudança social. A gente está tendo acesso a conteúdos e conhecimentos importantes que não teria se não houvesse a internet, se não houvesse a educação online, só que agora numa escala muito grande, né? E com uma qualidade cada vez melhor, tanto em termos de produção de conteúdo, quanto na própria infraestrutura que você tem para acessar. Sim. Então, a educação online hoje é uma ferramenta fortíssima para você se capacitar, construir suas competências, e isso está muito disponível e faz com que muita gente
realmente mude de vida, tenha mudança social mesmo significativa, porque fez um bom curso, acessou uma boa plataforma de educação online e está antenado com essas mudanças que vêm com as tecnologias digitais, né? Muito bacana. A gente está caminhando já aí para a parte final do programa, então eu queria mostrar um trecho do documentário que a Fundação Telefônica Vivo produziu com base aí na pesquisa Juventude Conectada e o Américo daqui a pouco vai contar um pouquinho mais para a gente aí dessa parte do trabalho deles. Vamos lá. Acho que a gente está com um probleminha no áudio, vou ter que pedir para a gente resolver esse problema lá. Conta então para a gente, Américo, por que vocês fizeram um documentário sobre a pesquisa? Esse documentário surgiu num momento, Larissa, que a gente pensou em como levar a pesquisa de uma forma acessível e fácil à maior quantidade de pessoas que a gente pudesse. Porque o dado da pesquisa normalmente é um apanhado de números, uma série de conclusões e acaba sendo um trabalho muito mais da academia, de analisar, entender esses números. O que a gente quis com o documentário é mostrar exemplos práticos, jovens que exemplifiquem essa mudança, essa transformação que a gente está vendo na sociedade. Então, nessa série são 4 episódios, voltados nos eixos da pesquisa, que é educação, ativismo social, empreendedorismo e comportamento. Esses jovens retratam sua própria realidade, o que eles estão fazendo através da tecnologia. Então, acho que o trecho que está separado, já me disseram aqui que o áudio já está ok, é exatamente sobre essa vertente aí da educação. Então vamos lá. Cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, os seus interesses, a sua forma de aprender e que procura oferecer soluções para que as escolas e os professores possam tratar cada aluno individualmente dentro de uma sala de aula que é em grupo, que é coletiva, dentro do contexto escolar como ele é hoje. O nosso produto em si oferece um plano de estudo personalizado para o aluno. Então, conforme ele vai usando uma ferramenta online, você entende as necessidades dele, o que ele está indo bem, o que ele precisa estudar. E a beleza, então, da tecnologia é que a gente usa os dados que o uso dessa plataforma gera para nós sobre cada aluno, para quanto mais o aluno estuda, mais a gente aprende sobre ele, mais personalizado vai ficando o plano de estudos dele, mais rápido ele aprende, mais eficiente é esse aprendizado. Acho que a gente exibiu um trechinho que fala sobre uma questão muito importante, né? Que é como o empreendedorismo ele pode estar muito alinhado à educação e como as escolas, por exemplo, já podem começar a construir esse pensamento nos seus alunos. Esse é um fator importante, Paulo, das escolas brasileiras, né? Se a gente quiser estimular essas capacidades empreendedoras, né? Esse movimento nos jovens, isso já pode começar ali na educação básica? Sim, sem dúvida, né? Há estudos e há vertentes aí dentro da área de empreendedorismo que dizem que, inclusive, empreendedorismo tem que começar mesmo na educação infantil, né? Assim, por exemplo, tem uma tendência que diz que, do mesmo jeito que nós estudamos, por exemplo, ciência, né? Todo mundo estuda ciência quando é pequenininho, vamos dizer, e ninguém tem que se tornar obrigatoriamente cientista. Mesma coisa com o empreendedorismo, né? Você, já desde pequeno, poder passar essas práticas e essas visões do que é um pensamento empreendedor, como é que você pode ter uma vida mais empreendedora, isso pode ajudar todo mundo, inclusive quem vai abrir o seu próprio negócio, né? Então, tem essa característica muito importante. O comportamento empreendedor, na minha visão, ele serve para todo mundo, né? Desde para quem vai querer realmente abrir um empreendimento, abrir uma startup, abrir um negócio, como quem está dentro de um organismo público, como quem está hoje, as novas gerações, estamos falando das novas gerações, né? É evidente hoje que, por um processo seletivo, o processo seletivo já vai exigir do novo candidato, do novo ingressante no mercado de trabalho, que ele seja mais empreendedor, naturalmente, porque a sociedade está mais empreendedora, né? As economias estão procurando ser mais empreendedoras. É um fenômeno que eu acho que está impactando em vários aspectos, né? Américo, para a gente finalizar, quais são as características que a gente pode definir o jovem empreendedor no meio digital? É possível a gente tentar traçar um perfil desse jovem que está empreendendo aí por meio da internet? Essa é uma boa pergunta, né? De uma maneira geral, é o jovem que está conectado, é o estudante, é o jovem que está aqui, passando aqui na rua aqui embaixo, que está trabalhando, que está batalhando pelos seus sonhos. Ele tem uma necessidade de mudança e de transformação. Ele está inconformado com a condição do nosso país hoje, ele tem uma pergunta, uma inquietação natural para onde o nosso país está indo e ele quer fazer algo para fazer a diferença. E ele quer fazer a diferença não saindo de onde ele está. Aquele sonho anterior, vou abandonar meu país, vou mudar para fora. Ele quer transformar, muito pelo contrário, ele quer mudar o entorno dele.
ele quer mudar onde ele está localizado. Só fazendo um parênteses, a gente pensou nessa questão de como apoiar esse jovem, porque uma fala da Jéssica é muito interessante, empreendedorismo é coisa de quem tem dinheiro ou de quem precisa de dinheiro. Então, eu convido os jovens que estão nos assistindo a acessar o Pense Grande, que é a nossa forma, escutando vocês, que a gente encontrou de criar o campo para que vocês possam empreender. Então, esse jovem que está inquieto, que quer transformar, que está estudando, que está preocupado com o futuro, que está se perguntando o que ele pode fazer de diferente na comunidade onde ele mora, eu convido ele a acessar o Pense Grande. Para ele ali, ele vai ter elementos e vai ter outros jovens que ele pode conectar através da tecnologia novamente, que é o nosso grande elemento nivelador, eu diria, de conhecimento, para começar essa transformação. E começar essa transformação por ele mesmo e por quem está do lado. Então, para mim, a característica principal dele é a inquietação. É colocar essa energia transformadora da juventude a serviço de si próprio e a serviço da comunidade. Então, essa é uma característica que permeia todos eles. Todos eles estão muito inquietos e estão muito ansiosos de transformar o mundo. Então, usar isso de maneira positiva. Muito bacana. E olha, então você pode acessar aí o Pense Grande por meio do site da Telefônica. Isso. Então, vou mostrar aí, fundaçãotelefonica.org.br, está aí na tela para você. Você que assistiu e acompanhou a nossa discussão, quer mais informações também sobre a pesquisa Juventude Conectada, acesse aí o site, você vai encontrar mais informações, mais dados super importantes sobre essa mudança do comportamento do jovem na internet, nas redes sociais e encontra também o acesso aí para o Pense Grande. Vou aproveitar que a gente está aqui na internet então e mostrar o site Coursera, que é aqui criado, né, liderado pelo Paulo Nemos, professor que está aqui, parceiro do Conexão Futura. Está aí para você, coursera.org. Você vai encontrar muitas informações, cursos e formação na área do empreendedorismo. Vai saber um pouco mais aí sobre as competências do empreendedor. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi ótimo, a gente poderia continuar conversando aqui por muito tempo sobre diferentes aspectos da pesquisa, mas hoje a gente quis focar então na questão do jovem empreendedor digital, que eu acho que é um assunto que está interessando a muita gente. Então, muito obrigada pela presença, Américo, muito obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade. Paulo, mais uma vez, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a você de casa, eu sempre agradeço a companhia de sempre. Lembrando que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas você encontra com a gente sempre a qualquer hora do dia e da noite no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.